Ok, retornando com o programa Tribuna Popular, hoje falando sobre controle externo da atividade policial. Nosso convidado especial, o Dr. Cândido Honório, que é promotor de justiça e já foi já foi titular, ou ainda é titular desta promotoria. O senhor ainda é Eu titular, continuo tá afastado, titular, né? continuo titular, estou afastado. Muito bem. Deixa eu falar aqui que o doutor Otacílio Negreiros, que estava envolvido aí num trabalho urgente, acabou de chegar e eu queria que ele desse o seu boa tarde. Nosso programa passa de tarde, de manhã e de noite, né? Doutor Félix, eu quero pedir desculpa ao telespectador, realmente houve um contratempo, né? Uhum. E eu estava escalado aqui para participar desse debate, mas estou aqui para dar minha contribuição aí ao telespectador, com certeza. A tribuna é livre para você, se já quiser fazer uma pergunta ao doutor Cândido Honório. Hoje falamos sobre o controle externo da polícia, né, da atividade policial, e este é o momento. Eu vou deixar uma pergunta para você. Tem algum questionamento? Eu teria, assim, uma pergunta para o doutor Cândido Honório. É o seguinte, doutor Cândido Honório, uma das situações que a gente costuma ver diariamente, né, que a polícia costuma praticar, inclusive na mídia, é essa questão das algemas. Ou seja, tem muita gente que está sendo algemado pelos policiais de uma forma desnecessária. E hoje já existe a súmula, se não me falha a memória, a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe as algemas, sob pena até de considerar ilegal essa prisão. Ou seja, essa algema só pode ser feita quando aquele preso apresenta risco, né? Como é que o senhor vê essa situação? O direito simulado está aí. Eu estou de acordo com o direito simulado. Realmente, a dificuldade para disciplinar essa atuação policial, no uso da algema, está no fato de que é dado ao próprio policial o poder discricionário. Ele pode se sentir inseguro se um preso, até digamos, pelo modus operandi, os antecedentes criminais do preso, ele pode se sentir inseguro. Até vou tergiversar aqui um pouquinho, mas até pelo fato de o camarada ser, o preso ser campeão de lutas marciais, de jiu-jitsu, alguma coisa assim, ele pode se sentir. Então, o poder discricionário foi dado ao policial. Se o Ministério Público, ninguém pode julgar diferentemente ou determinar ao policial que ele não faça daquele jeito, porque senão a responsabilidade vai ser de quem determinou. Por exemplo, o presidente da CPI, ele pode dizer, não, pode desalgemar, tira a gema. Mas se o preso conseguir escapar, por exemplo, a responsabilidade vai ser de quem? Do policial que estava escoltando ou do presidente da CPI? Quem autorizou, né? Então, é esse o fato. É porque, na verdade, a regra, agora pela súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal, é que as algemas é exceção. A regra é o cidadão ser conduzido sem algemas, né? A exceção é quando ele apresenta um índice de periculosidade ou que possa querer fugir, né? Aí, nesse caso, sim, há necessidade de ser colocado a algema sob pena de ser considerado ilegal, inclusive, essa prisão e a autoridade policial responder por abuso de Exatamente, de poder, né? Essa é a dificuldade. Porque quem afere a necessidade é o próprio policial. Eu queria aproveitar também para fazer uma pergunta aqui. Há discussões, acho que o Congresso também está trabalhando nisso. A investigação, o Ministério Público pode interagir junto com a investigação? Ele pode acompanhar o processo investigatório, o inquérito, por exemplo? Olha, eu creio que eu vejo o Ministério Público envolvido em investigação policial, eminentemente policial, eu não vejo com bons olhos. Por quê? Porque cabe ao Ministério Público fiscalizar as polícias. Uhum. Nós temos um caso que ainda não houve julgamento, mas tem um colega que, infelizmente, o colega está respondendo a um processo. Uhum. E é um caso emblemático. O caso lá de Figueiredo? Lá de Figueiredo. Ali, o Ministério Público estava presente, eu não sei por quê. Porque era uma atividade policial. Era uma atividade policial.
Se o Ministério Público vai lá, é como se o Ministério Público estivesse corroborando com a atuação daqueles policiais. Certo? Uhum. Então, houve uma morte, houve um homicídio, e o Ministério Público ficou como se fosse, porque havia delegado, havia um procurador, havia não sei quantos promotores, mas havia policiais do Grupo Fera, se eu não me engano. E os policiais estavam sob as ordens de quem? Da autoridade policial ou do procurador? Autoridade e policial. o promotor, que não recebe ordem do procurador, mas estava lá por quem? Cadê a portaria que designou? Tudo isso tem que ser questionado, sabe? Doutor Félix, inclusive, eu queria até fazer uma colocação nessa... Agora, só Sim. concluindo, agora, investigação, o Ministério Público é apto para fazer investigação. Não é conveniente, né? Não é conveniente se acompanhar de policiais. É porque ele tem o poder de requisitar diligências. Sim. Eu não creio. Não, veja bem. Quem é que investiga policiais? Ministério Público. O Ministério Público. Os próprios policiais vão se investigar e contentar a sociedade com uma ação justa, uma ação... O corporativismo não deixa. Entendi. Mas eu queria só fazer uma colocação aqui no seguinte sentido. Eu concordo com o que o doutor Cândido Honório se refere nessa questão da investigação policial. Mas eu não vejo com bons olhos a investigação do Ministério Público para outros tipos de crime que envolvam civis e não policiais militares ou policiais civis. Por quê? Porque o Ministério Público também ele é parte no processo penal. Ele é uma das pessoas que faz parte daquele triângulo. Juiz, autor... Mas não são órgãos diferentes? Exatamente. Agora, cada veja bem, o Ministério Público, ele atuando, isso é um ponto de vista meu, o doutor pode até discordar, mas o Ministério Público atuando, né, junto com a polícia na investigação de um crime, eu vejo, inclusive, que está usurpando a competência, no meu ponto de vista, da Constituição Federal. Porque lá no artigo 129 da Constituição Federal, fala que quem tem competência para fazer a investigação é a Polícia Judiciária. Atribuição, exatamente. Atribuição é a Polícia Judiciária. Inclusive, isso foi até, não sei se já foi decidido isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas isso já foi colocado, essa questão, não sei se foi uma ação direta de inconstitucionalidade, não sei qual foi a ação, mas foi discutido, não sei se foi julgado, sobre essa questão das atribuições da competência do Ministério Público. Porque o Ministério Público também ele tem atribuições de fazer procedimentos administrativos, né? O que eu já vi, viu, doutor Cândido? Eu já vi uma situação concreta que ocorreu, inclusive, comigo. Um promotor de justiça no seu gabinete fazia um procedimento administrativo apurando um crime, quando, na verdade, a competência seria da polícia civil. Né? E o que ocorreu? Ele apurou, fez aquele procedimento administrativo, apurou e ele mesmo fez a denúncia junto ao juiz, que, no meu ponto de vista, eu vejo isso aí como uma ilegalidade, até porque não estaria na competência do Ministério Público nesse ponto. Né? Inclusive, há discussão nesse sentido. Eu só queria colocar essa minha posição, né, para... Não, o senhor está certo. Veja bem, eu entendo que o Ministério Público, o civil comete crime, quem tem que investigar é a polícia mesmo, polícia judiciária. Agora, essa simbiose entre Ministério Público e polícia é que eu discordo. Mas o Ministério Público pode investigar. Pode conduzir investigação, presidir investigação, inquérito. Por quê? Porque investigação é amealhar peças informativas. E agora, o Ministério Público, por exemplo, no controle externo da atividade policial, ele pode juntar essas provas, coletar essas provas, essas informações, e quem vai oferecer denúncia é outro órgão do Ministério Público, que não aquele que investigou. Pois é, mas nesse caso, como eu falei, foi o próprio Ministério, isso foi no interior aqui do estado do Amazonas, não foi aqui na capital, e eu presenciei, foi até em relação a um cliente meu, e eu até arguí nessa questão, essa nulidade, uma vez que foi o próprio Ministério Público que investigou e denunciou, e ele sendo parte no processo. Então, com certeza, vai haver um desequilíbrio aí, né, nessa questão do processo. Sem dúvida. Tá. Doutor Cândido Honório, não estava previsto aqui, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor.
existe, né, a imprensa noticiou, até essa semana, ontem, estava vendo em um blog da cidade, paira contra o senhor um processo judicial ou até do seu próprio conselho. O senhor pode falar sobre isso? Posso. Sem querer, né? Não, é algo sem... que talvez não seja, não é realmente do nosso tema aqui, mas eu queria entrar. O senhor pode esclarecer, porque o senhor é operador do direito e esse programa é direcionado ao operador do direito, né? Embora a gente atenda bastante a sociedade, né? Eu gostaria de que a sociedade tomasse conhecimento dessa situação. Claro. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade de eu expor isso. Eu me vejo processado, existem N processos, inclusive criados dentro do Ministério Público, no intuito de coibir, de impedir a minha ascensão ao cargo de procurador. E isso vem ocorrendo há muito tempo. Quando termina uma ação, aí já inventam outra. Na verdade, eu me sinto vítima dessa coisa. Essa coisa odiosa. É uma perseguição odiosa. Então, eu fui condenado, e eu gostaria de falar sobre essa condenação. Eu fui condenado a 7 meses de prisão convertida em multa por crime de advocacia administrativa. Pelo crime de advocacia administrativa. Mas nós temos... Quanto tempo Nós temos nesse bloco 3 minutos, depois vamos ter mais 15 minutos. Tá. Então, veja. Então vai dar tempo, vai dar tempo? De eu expor. Então... nós temos essa condenação em que eu fui acusado de envolvimento com organização criminosa, de comandar mortes, vender alvará e vender o que eu não tenho, porque quem vende alvará seria juiz, eu não sou juiz. Vender alvará e uma série de outros crimes aí. Assalto, uma organização criminosa. Uhum. Esse factoide foi criado por um indivíduo lá no estado do Acre, lá em Rio Branco, que envolveu o meu nome. A troco de quê, doutor? O senhor conhecia essa pessoa? Ele lhe conhecia? Eu Como sei, é que pode alguém lá no Acre, né, eu não conhecia essa pessoa. chamar sua atenção? Eu não conhecia essa pessoa. Mas eu sei exatamente a troco de quê. Uhum. Tanto que ele veio a ser morto. Então eu gostaria que o senhor falasse depois do intervalo, que já chegou o momento, e temos mais 14 minutos para falar depois. Vamos ao intervalo e retornarmos já.